A relação médico-paciente não é um dos assuntos mais fáceis da medicina. Hoje nós vamos discutir a relação. Como funciona a parceria entre médico e paciente no tratamento do diabetes. Esse é o tema do Glicast de hoje. Roda a vinheta. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. E hoje eu tô com uma dupla que, puxa, eu não sei nem dizer, mas é quase íntimo pra mim. Cláudia Labate, minha parceira de vida, minha sócia, várias parcerias, e doutora Denise Reis Franco. Cláudia Labate, quem é Cláudia na fila do SUS? Bom, olá para todo mundo que está aí assistindo a gente. Cláudia é empreendedora, psicanalista, tenho diabetes tipo 1 desde os 10 anos, são 25 anos, e sou diretora da Glic. Denise, apresente-se. Denise Franco, endocrinologista, estou aqui para hoje fazer uma DR. Bora discutir a relação. É isso. E assim, existe uma relação médico-paciente na mesa? Existe uma relação há muitos anos, né? Muitos. Como isso começou? Ai, que pergunta! Sei não, você lembra, Cláudia? ABJ. A longo tá... A gente se conheceu na associação faz tempo de já, pacientes. Né? Que legal. Cláudia, me conta um pouquinho do seu diagnóstico e a sua relação principalmente com médicos, como é. E sempre foi fácil, como parece ser hoje em dia? Pergunta capciosa. Bom, eu tive o diagnóstico aos 10 anos de idade. Cheguei a ser internada com muitos sintomas, sede excessiva, perdi muito peso, náusea, vomitando, né? Quase que sumindo. Fui parar na UTI, fiquei 7 dias na UTI. Quando eu fui para o quarto, a minha mãe tinha chamado um médico, que seria o médico que me trataria dali para frente. E eu acho que eu só lembro de alguns flashes, assim. Acho que o que eu mais lembro desse período na UTI foram as pessoas que eu conheci, né? Claro que assim, a gente ia fazendo as aplicações, ia medindo a glicemia. Parece que aquilo não era tão difícil, né? Mas tinha o amparo que os médicos deram, brincando com a minha mãe, assim, olha, mãe, isso só dá em gente bonita. Nossa, verdade, já valeu, né? É verdade, porque tem o gene da beleza. Cientificamente comprovado. A gente tem isso que assim... É uma pena que só acontece com diabetes tipo 1, mas é assim, o gene da beleza ele é tá o presente. mesmo gene, como já diria minha amiga, posso até falar, doutora Carla Mello. Doutora Carla sempre falou ela tem uma tese, sim. e a tese diz o seguinte, toda pessoa com diabetes tipo 1 é bonita. E eu posso provar. E se não for bonito, é o mais bonito da família. Você olha, Nossa, aquele é o mais bonito da família. Então não adianta estar lá o gene da beleza. Você sabe que eu vou só contar uma história. Uma vez a gente estava num cliente, eu e a Carla, ela olhou pra mim assim, o cliente, ela olhou, não tem a carinha de tipo 1 ele? Cara, você acha ele bonito? Isso já está instituído assim, no pequeno grupinho de médicos que adoram diabetes tipo 1, já está instituído porque falou assim, nós tratamos as pessoas bonitas. Denise, deixa eu fazer uma pergunta. Como que diabetes surgiu numa escolha de carreira para medicina? Comecei medicina, cheguei em diabetes como? Eu vou te dizer a verdade, tá? Alguém um dia me falou assim, não faça diabetes em geral, não faça diabetes. Eu já estava na endocrinologia, e aí um amigo meu que trabalhava com diabetes, especificamente mais tipo 1, ele falou assim, gente, o pessoal vai te ligar no meio da madrugada, os pais são chatos, vão perguntar de magia. Vão perguntar tudo, até de magia, né? Onde é que eu vou fazer, onde está a cura, como é que você vai resolver com esse pedido da cura? E aí eu fiz o que ele me recomendou, porque era uma pessoa que eu gostava muito, tinha muita consideração, e eu fui fazer adrenal, porque era uma coisa bem difícil, né? Você pensar assim, a via de formação do cortisol, ela é difícil pra gente. Isso é bem difícil, acho que eu vou me especializar nisso. E assim foi. Eu fui fazer pós-graduação em adrenal. Eu fiz um pouco de gineco-endócrino e adrenal. E aí estava lá eu, já no primeiro ano de endocrinologia, eu fui para o meu primeiro acampamento, gente, 1987, você imagina isso? Puxa, eu não imagino.
Eu não era nascida. Então, pois é, em 1987. E aí eu vi lá, né, como era uma dificuldade da gente prescrever uma coisa baseada em xixi. Falei, nossa, esse pessoal é meio doido, né? A gente tem que lá ficar pegando xixi de tempo em tempo. A seringa ainda que tinha que esterilizar. Não, eu já estava um pouquinho mais avançada aí, né, tinha, Claudinha? Não vamos colocar minha idade, já não tá fácil aqui. E aí, em meados de 96, meu primeira paciente de consultório, um ano depois de eu encaminhá-la para a Associação de Diabetes, na DJ, chegou para mim e falou assim, Denise, você me encaminhou para lá, hoje eu sou voluntária na DJ, minha mãe é voluntária, nunca te vejo lá. Opa, é verdade. Porque assim, a minha relação era lá no acampamento e depois na DJ eu só encaminhava meus pacientes, e principalmente essa é uma situação porque era uma paciente de consultório, uma relação um pouco diferente da relação que a gente tinha de atender os pacientes, por exemplo, num pronto-socorro ou mesmo no ambulatório da escola. Eu falo escola porque é a Escola Paulista onde a gente se formou. E aí, eu caiu a fichinha, eu acho bom eu tentar saber onde eu estou encaminhando a pessoa, né? E eu fui até a DJ, eu lembro que a gente estava começando, falava-se sobre uma nova insulina, gente, rápida. Era o início da vida de uma log. Então, assim, a gente está falando da insulina Lispro, estava começando os estudos, e eu fui assistir uma palestra de um médico que era um dos conselheiros da DJ na época, lá na DJ, que era ainda aqui na rua Batatais. Olha só, já faz um tempão. E lá eu recebi, pela primeira vez, como se fosse um texto de uma nutricionista, que na época eu trabalhava na DJ, ela me deu, assim, encontrou comigo e me deu aquele papelzinho. Nesse papel era um texto que falava a diferença entre você tratar um diabético e você tratar uma pessoa com diabetes. E ele ia falando as diferenças de como a linguagem importa, né? E aquilo eu tomei pela vida, porque me tocou. A gente, na faculdade, aprende muito a falar da doença como uma parte mais importante da identificação da pessoa que está ali, né? Então, você falava um infartado, um diabético, um hipertenso. E assim obeso, a gente... né? Desse jeito a gente identificava as pessoas pelas suas doenças. E ali eu falei assim, nossa, olha que interessante, né? E eu levei isso para a vida, não só para o diabetes, a hora que eu estou lidando com alguém que tem uma doença, mas o quanto era importante eu pensar que antes de alguém que estava doente, eu tinha uma pessoa e que essa relação podia ser construída de maneira diferente. E, Clau, como que, para você, como funciona a relação de confiança? Qual a importância da confiança no tratamento de diabetes? Gabi, eu acho que confiança em qualquer relação, né? Eu acho que eu tive algumas experiências que eu demorei muito tempo para entender nesse percurso, né? Porque você é diagnosticado com algo que muda a sua condição de vida. Não é do dia para a noite que você passa a entender e a compreender que você precisa se educar continuamente. Uma educação continuada sobre aquele tema específico, né? Um mergulho ali que você não vai sair daquela água. E até entender que você precisa ser educada, né? Até entender que você precisa ser educada. Esse nome é estranho, né? Educação em uma doença. E um pouco do que a Denise falou, né? Acho que eu lembro de uma consulta que eu fui ainda 10, 11 anos, assim, e que exercício físico era um desafio. É um desafio grande para quem tem diabetes, né? A gente fala bastante disso. Ainda é bastante para mim. E o médico falou assim, mãe, é que ela é moloide. Aí eu lembro, assim, de perguntar pra minha mãe no carro, que né? É moloide, mãe? O que é moloide? Ela falou, eu não sei. Linguagem importa, né? E assim, né? É preguiçosa. Vai fazer. E eu entendo que é na boa intenção de ver a mudança, né? Olha, como que a gente vai fazer? Mas perdi um pouco da pergunta que você fez, que eu fui falando um pouco da experiência. De confiança. E eu acho que um pouco pela linguagem, eu não conseguia fazer o vínculo com o médico. E na hora que você tem um diagnóstico, você se vincula a um médico, que vai ter, no mínimo, a prescrição, e a indústria que
produz aquele medicamento que você precisa. Então, é o essencial para você ter um tratamento. Eu acho que uma coisa, se a gente pegar um vínculo, o que eu acho mais difícil nessa relação inicial, a gente está muito acostumado ao médico ser alguém que vai resolver uma coisa imediata, né? Você tem uma dor de garganta, você tem uma infecção, você toma uma medicação que é algo temporário e você não precisa estar aquele vínculo para o resto da vida, né? Você não, ou pelo menos você imaginar que você vai ter uma doença que é uma doença crônica, que vai ter várias etapas, momentos diferentes da sua vida. E tem muita diferença, assim, quando é adolescente, que a mãe ou o pai, a família ainda participa da consulta. E escolhe, né? E escolhe o médico que você quer. E aí, essa relação de confiança passa por aí também. Até com uns 16, acho que eu comecei a ir na consulta sozinha. E esse vínculo, ele é primordial. Eu lembro até da minha mãe, ela tinha vergonha de ligar para o médico, aconteciam as coisas, mas eu vou ligar, e aí eu vou atrapalhar, porque acho que ainda era uma época, que acho que hoje, que a gente não tinha tecnologia, que não sabia o que fazer. E as coisas acontecem. As coisas mais loucas acontecem, que você não é só tomar insulina, não é só medir a pontinha do dedo, é a vida na vida real, enquanto você faz outras 1000 coisas, o diabetes está lá, né? Então, esse vínculo de confiança é essencial para conseguir bons resultados do tratamento. E de comunicação. Quando eu vejo, a gente acho que se conhece relativamente bem, eu diria hoje, e eu sei quanto o seu WhatsApp tem paciente mandando mensagem o tempo todo. Como flui a comunicação? Como numa relação saudável entre médico e paciente? Eu não sei se eu sei falar dessa relação saudável. Mas eu acho que ela começa não só no WhatsApp, ela começa na primeira consulta, de repente, no consultório, né? Primeiro, assim, o quanto você deixa o paciente também livre para poder fazer esse contato. Acho que essa relação ela é muito mais necessária e principalmente bem próximo quando você tem o diagnóstico, porque neste momento vai mudar muito a vida, né? Principalmente assim, a gente falando não só no diabetes tipo 1, que o diabetes tipo 1 tem um início na família, você tem um impacto, ainda mais pensando no diabetes tipo 1, que a incidência é maior entre 7 a 15 anos, né, na fase de idade escolar, início ali naquele período de puberdade. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem um vínculo que você tem que criar logo no começo e deixar seguro que a pessoa que vai voltar para sua casa, depois do diagnóstico, ela vai saber o que fazer naquela situação, né? Então, este vínculo inicial, ele é importante não só para a pessoa que tem diabetes, mas para a família, né? Se a gente pensa aí em alguém que tem diabetes tipo 2, ele também, num recém-diagnóstico, ele precisa desse abraço, porque ele também vai estar na mesma situação, tomando medicação que ele não sabe o que fazer, o que ele vai comer. Então, às vezes eu recebo isso, e eu posso comer tal coisa? Melancia. Assim, tomar suco? Comer hambúrguer? Ou quanto de carboidrato tem um hambúrguer? Quanta eu tomo de insulina? Então, nesse primeiro momento, eu acho que esse vínculo ele tem que ser feito de uma maneira para deixar a pessoa que está ali na nossa frente livre para poder entrar em contato. Então, o WhatsApp, nesse momento, ele já fala, eu sinto que a família está mais tranquila quanto os números de mensagens que vão chegando para mim vão diminuindo. E isso assim, bom, olha, depois de 6 meses, normalmente eu falo assim, tá vendo que eu não mandei mais? Eu tô mais tranquila, né? Dá pra você sentir que eu tô mais tranquila. E você percebe que tem, nesse momento do diagnóstico, como ele determina um pouco lá na frente o quanto essa pessoa vai conseguir se cuidar, né? Eu digo, você tem um diagnóstico, um acolhimento, educação, e tende a ter um pouco mais de adesão ao tratamento do que quem não recebeu isso e vai virando uma bola de neve, chegando... Não sei se... eu entendo isso quando você imagina na fase... alguém, assim, na fase de diabetes tipo 1, né? Tá. E aí o início, ele é muito importante marcado, como é feita essa relação, mas ao longo da vida de quem tem diabetes, a gente vai tendo necessidades diferentes. E muitas vezes, essa relação que é construída, às vezes, num período da vida,
às vezes você precisa ter um ajuste, um reajuste. Por exemplo, na hora que você está na puberdade, né? Nem sempre a forma como a gente falava para quem tem a doença e não só a família, e aí você entra na puberdade, você precisa uma outra forma de verbalizar. Você sabe que eu já... Menopausa também, imagino. Menopausa, mas já aconteceu em algumas situações da minha vida em que eu pedi, assim, eu negociei, inclusive, com a pessoa que tem diabetes, a possibilidade de mudar de médico. Porque eu vi que a relação estava difícil para aquela pessoa e talvez fosse um momento da vida que ela precisava experimentar uma coisa diferente. Para mim foi muito difícil, porque era como se eu tivesse... não que eu estivesse afastando a pessoa e não dando atendimento para ela, mas era a minha forma de eu falar para a pessoa que ela estava livre para escolher. Eu acho que você faz muito isso, inclusive, com o tratamento. Né? Eu falo muito isso. O diagnóstico ele é uma imposição da vida. Não tem outro jeito, aí, né? Você lá. tá ali, já aconteceu e você não tem como mudar. E eu sinto que você consegue mostrar tudo que tem. Ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Qual que você vai dar conta? Né? Não se cobra tanto. Qual que você consegue segurar agora? Nossa, isso muda o mundo. Para mim, né? Porque tem fases também. Tem fases que, nossa, isso aqui é canetinha, é glicosímetro, tem outro que é sensor, e pela cronicidade da doença, a gente também vai passando e voltando, indo para outros lugares, né? E ter essa possibilidade do médico topar ir por lugares que o paciente sustenta e ali conseguindo manter o manejo do diabetes é fundamental. Eu costumo dizer que a gente, como médico, a gente pode ter um lado científico atrás, que é o que está dando para a gente eu chamo isso de direcionamentos para a gente falar naquele momento, mas quem volta para casa e que vai estar com o diabetes no dia a dia é a pessoa, né? Então, a gente não pode impor um tratamento porque a gente acha que é o melhor. A gente pode dar o direcionamento. E aí as escolhas são feitas diariamente pela pessoa que convive com aquela doença. O impaciente, né? É possível ver impacto dessa relação nos desfechos clínicos do paciente? Com certeza, né? A gente costuma dizer que nenhuma droga ela tem ação se o paciente não toma, né? Então, pensando nessa relação, se eu não trago o paciente para próximo, eu não informo a importância, eu não digo para ele o que aquilo está envolvido, e ele não volta para casa e não toma medicação, o tratamento não é feito. Então, se você tem uma piora aí no tratamento, você tem um impacto no controle da glicemia, no controle da pressão, no controle do colesterol, então da gordura aí, se a gente pudesse falar de uma forma mais simples. E tudo isso tem um impacto numa doença que a gente sabe que tem um risco de complicação ao longo dos anos se a gente não faz a coisa mais importante, que é a prevenção das complicações. E isso está no impacto direto de como a pessoa lida com o diabetes, né? Tem uma frase que a gente já ouviu algumas vezes, que a gente acaba usando bastante, é que não existe nada mais barato para adesão de tratamento de um paciente com diabetes, um paciente crônico, do que ele saber que do outro lado tem alguém que realmente se importa. É disso que nós estamos falando aqui? É, totalmente. E de quem... É exatamente o que a Denise trouxe, não vê a doença. Né? Não quero ver só assim, vou ver só a glicemia, mas não é a glicemia que importa, é o sujeito. Olha, essa aqui mas como é que está a sua vida? O que está acontecendo? Porque é muito maior o que pode impactar. Com certeza é isso. Eu acho que o médico, e a Denise também traz muito isso, também é um pouco da pessoa que insere ali na comunidade de pacientes, que é onde a gente vai, eu brinco, né, que a gente vai se encostando assim e de repente a gente vai ficando de pé junto.
Isso é o poder da comunidade, porque é muita coisa, é muito assunto, né? A gente fala muito Ainda mais isso. agora, né? Eu acho que assim, a possibilidade de você estar próximo de alguém que muitas vezes você nem conhece fisicamente, mas você já conversou tanto com ela virtualmente, que é como se fosse um amigo, né? Você já está inserido naquele contexto do seu dia a dia. Coisas. E a vida é assim, né? Você vai fazer uma prova, o diabetes está lá, o estresse está lá. Você vai prestar vestibular, você vai realizar atividades de uma vida comum e o diabetes está lá. Então, a comunidade traz esse... Você vai trabalhar diabetes e trabalho. A gente, aqui, né, como na Glic mesmo, meu trabalho é um baita desafio. Tem outras pessoas na comunidade que também trabalham com diabetes e a gente vai... Cara, como é que você faz isso? Na hora de uma reunião, quando sobe, o que você faz? Como é que... E uma IPA, onde você guarda as coisinhas? O que tem ali? Então, eu acho que o médico também é quem vai apresentando, como a Denise falou, apresentando a DJ. Às vezes você conhece pessoas ali no consultório, né? Tá esperando a consulta. Eu tenho vários casamentos que foram realizados. Ah, mentira. Conta pra gente. Existe um casamento que foi feito na sala de espera do consultório da Denise Franco? Não digo na sala de espera, mas a gente fez várias viagens. O tema é relacionamento médico-paciente, mas não relacionamento entre pacientes daquele Pois médico. é. Mas a gente topa uma fofoca. Como dizem meus pacientes, eu já tenho netos que foram, na verdade, resultados de relações entre duas pessoas. Tá aí que um a tema gente de podcast. juntou. Você sabe que a gente recebeu aqui, é um podcast que já foi publicado, que é sobre diabetes tipo 3. E a gente recebeu a nutricionista Daisy Santiago, né? E o marido dela, o Eric. E esse é um casal que, de alguma forma, ele não foi o diabetes que uniu, mas o Eric conhece tanto de diabetes quanto muito paciente. Acho que eu devo dizer que o Eric conhece muitas vezes até mais do que a Daisy em algumas situações, porque ele consegue juntar as coisas. Às vezes a Daisy falava assim, alguma coisa, ele já respondia por ela. Então isso a gente vê muito. E eles estão criando um pequenininho que sabe com tudo sobre certeza ele diabetes. sabe tudo, tá lá já PhD, né? Com pouco tempo de vida já tá um PhD. Ele já consegue com certeza falar assim, mãe, você tá com hipo? E dessa relação, tem algum destaque, alguma coisa que algum acontecimento, vocês têm um caos pra contar pra gente? Eu tenho um caso maravilhoso, que eu nunca vou esquecer. Ixi, lá vem. Não, porque eu achei muito legal. Que assim, normalmente, a Cláudia nunca vai sozinha na consulta. Já fui algumas. Vamos trocar o caos? Eu descobri que isso tem um nome. Não, um parceiro de relato. Mas é uma coisa muito legal que aconteceu. A gente estava acabando de mudar a terapia, então tinha uma terapia nova. De repente, a Cláudia vem sozinha. Devia ter brigado com o marido. E aí ela fala assim, vamos falar de outra coisa? Porque minha glicemia tá tão boa que eu nem preciso falar dela. Eu achei isso tão gostoso, mas assim, de uma forma leve. Sabe quando você fala assim, gente, olha que legal você tá vivenciando no momento. Isso é a Cláudia, mas assim, eu tô representando, a Cláudia representa muito o que eu tenho vivenciado hoje. E é um prazer você poder ter um paciente que a gente acompanha há muitos anos, chegar para você, tá indo lá para consulta com pouco de falar de diabetes, mas poder falar da vida. E uma coisa mais leve, sabe aquela coisa assim, nossa, não tô com medo de ir ao médico, não tô com medo de receber bronca, eu não tô com medo de ver aquela coisa que tá errada, eu não tô indo pro matadouro, sabe? Essa coisa de você poder entrar numa relação e poder também compartilhar coisas da vida de uma forma mais leve. Simplesmente porque o diabetes está mais leve, não é? E causa já sentiu? Eu posso trazer um também. Pode, se tem 2 causos, melhor ainda. Se eu não tiver envolvido, Mas ótimo. eu acho que vai um pouco nessa linha, assim, porque eu acho que, para mim, o médico sempre foi uma autoridade. Era assim, eu tinha que prestar conta. Como é que eu não melhorei, não estava bom, né? Sempre aquele medo. Então, eu acho que com a Denise ela foi me conquistando nessa relação.
E eu lembro quando eu comecei a me sentir mais... eu tenho um lugar, assim, que eu sentia que eu incomodava, assim, né? Tipo, não, vou mandar agora, o Denise deve estar lá, e às vezes eu tinha uma questão. Então, acho que quando isso começou a ficar mais natural, e eu não me culpar tanto, ai, meu Deus, vou olhar... Então, eu acho que aí foi quando eu senti, não confiança, mas eu me senti confortável nesse vínculo. Né? Eu acho que esse foi um momento... E acho que alguns flash mobs que a gente fez junto no passado Nossa, também era delícia. bem legal. Nossa, a gente dançou muito, né, Clau? Nossa, essa experiência eu acho que vale a pena a gente Na Praça contar. da Sé. Na Praça da Sé, a gente fazendo um flash mob. Tem uma outra situação que eu achei muito No MASP, a gente gostoso. também fez. Foi na época da pandemia. Ah, é. Da gente dançar online com as crianças, lembra dos A adolescentes? Denise criava uma sala de dança, assim, com os pacientes, né? Em Zoom. Vamos lá, vamos se mexer, pra não, né? E a gente juntou, a gente dançou junto um bom tempo, não né? É verdade, eu lembro que foi uma situação tão gostosa. Tava risado também. mais do que dançava, né? A gente tava muito risada junto. E como que funcionou isso nesse tempo de ver seu médico em um flash mob? Não é uma coisa normal, não é uma coisa tão comum. Meu cardiologista nunca apareceu no flash mob. Né? E fica a dica aí. Ricardo, eu tô te esperando. Eu não sei se diabetes é algo tão complexo, né? Envolve tanta coisa que eu acho que... e vou arriscar dizer uma coisa assim, quando a gente vê os congressos, né? O congresso da SPD que foi agora em outubro, você vê paciente. Eu vejo que é uma das condições de saúde que o paciente está mais presente junto com os médicos. Né? A gente aceitou, né? Isso. Você não vê isso muito, pelo menos eu, né, na minha ignorância, assim, na cardiologia, você não vê isso em algumas outras especialidades. Mas o endócrino parece que ele está mais próximo. Talvez porque é isso que vai garantir lá a adesão. Então, ver os médicos participando da DJ, participando de eventos e trazendo o paciente também para vir, né, para os eventos e participar. Mas eu acho que eu tenho um conflito de interesse aí, né? Que é difícil, né? Qual? Que aí meus melhores amigos têm diabetes tipo 1, né? Isso é difícil, né? Mas esse é um fenômeno que acontece... Eu concordo com a Cláudia que é um fenômeno que acontece mais na endocrinologia. É por causa dessa necessidade de estar mais próximo, a relação mais próxima de pacientes, ou uma gestão do SBD que é diferente, que traz o paciente para o jogo, traz até o tratamento por ser tão mais multidisciplinar, traz essas outras pessoas, esses outros profissionais de saúde para o jogo? Sim. Eu acho que a sociedade de diabetes brasileira, ela tá com essa abertura, né? E acho que vem sendo uma tendência das outras sociedades, até de uma coisa global, da inserção da pessoa com aquela doença crônica dentro de uma sociedade também com um olhar do médico olhando aquela pessoa como uma pessoa mais importante do tratamento. A gente coloca isso como se fosse colocar o paciente no centro do tratamento, né? E que sem isso a gente sabe, como a gente falou já, parte do tratamento está na adesão do paciente. E colocá-lo como o protagonista vem sendo uma coisa falada e recomendada pelas sociedades. Nada melhor do que ter a voz do paciente inserida dentro de uma sociedade médica, né? Que a gente possa realmente ouvir a voz, não através dos nossos consultórios, mas principalmente uma voz mais ativa, mais presente, e que ela possa ser escutada por mais gente, né? Então, por um número maior de pessoas. E isso tem sido uma tendência da Sociedade Brasileira de Diabetes, meio que seguindo aí o que a gente tem visto, né? Hoje você tem associações com presente, por exemplo, a gente sabe que a Federação Internacional de Diabetes já tem a voz do paciente inserida dentro da programação deles há vários anos. Existem as associações, né? A Cláudia participou isso, e acho que foi da forma que eu conheci mais de perto a Cláudia, quando ela estava presente como uma voz de jovem líder que falava junto a Federação Internacional, na própria DJ, que a gente tentava fazer essa ligação, mas hoje você tem outras vozes, por exemplo, a experiência do DEDOC, experiência
associações e de pacientes que estão presentes em congressos médicos, né? A gente viu isso no Congresso de Tecnologia, a gente viu no American Diabetes, a gente viu no ESG. Então, assim, que são congressos que a gente reconhece internacionalmente como referências para a gente e que a gente viu a Sociedade Brasileira de Diabetes também seguindo essa mesma tendência. Então, a gente tem hoje pacientes colocando a sua voz e falando, olha, isso é importante para mim. Então, não adianta você ficar falando de coisas de que é melhor se eu não estou presente aqui. E posso fazer uma pergunta? Não sei se eu estou fazendo muita pergunta. Claro, já fez uma, faz outra agora. Aí é dúvida mesmo, curiosidade. Se na formação do médico aparece essa construção de relacionamento paciente, se isso é aprendido depois, se é na experiência, se é entre colegas. Minha dúvida mesmo. Eu não posso te dizer isso porque eu me formei em 1985, né? Então, é um tempo atrás, eu acho que a relação médico-paciente... A minha faculdade já era uma faculdade que era reconhecida para ter uma relação médico-paciente melhor. A gente tinha uma formação de psicologia médica, mas eu não tinha essa coisa. Ninguém me ensinou como vai ser você sentar e conversar com um paciente na sua frente. A gente tinha coisas que eram importantes e que eram assim, olha, você vai ter que respeito, a forma que você vai se vestir, a forma que você vai falar com o paciente. Então, tem algumas regrinhas que a gente aprende na faculdade, né? Então, a forma como você vai falar... Eu não sei como é a formação médica hoje, porque eu acho que ela vem mudando e a gente mudou. Existia ainda uma relação de distanciamento. Na época que eu fui formada, que eu me formei, tinha uma distância maior, mas essa já vinha meio que diminuindo essa relação. A gente já tinha uma relação de menos hierarquia, por exemplo, na própria formação da Escola Paulista de Medicina na época. Os nossos professores eram professores que estavam bem próximos da gente, não tinha uma distância muito grande porque ele era o titular da cadeira, pelo menos na endocrinologia era isso. E isso a gente acabava passando também para o paciente, né? Tornando ele mais próximo da gente. Eu lembro que na época de residente, eu já sabia o nome do paciente que eu ia atender. E, em geral, se era alguém que a gente costumava deixar ele meio seguindo com a gente naquele período de residência. E aí eu já sabia quem era o parceiro, a parceira, o cachorro, o papagaio, o nome deles. Então, era uma coisa que a gente foi construindo na relação. E é interessante isso. E eu gostaria de perguntar para você se você já sabe como Não, eu não sei. Porque eu acho que isso vem mudando ao longo dos anos, até porque a distância, ela está diminuindo, né? Então, essa hierarquia que a gente tinha, né? Professor, doutor, e... Ainda existe, claro, que tem que ter o respeito, mas a gente sabe que até Dr. Google diminuiu muito essa relação de vir como médico detentor de todo o conhecimento. Sim. E deixar essa distância. Hoje você já vem como alguém que tem que ser parceiro, né? Em algum ponto, tem um aprendizado com os pacientes, né? Eu imagino, né? Do dia a dia ali, não tô talvez superestimando, mas que vai vendo na clínica mesmo, né? Que você vai... Sem dúvida, esse aprendizado ele é fundamental, principalmente se a gente está aberto para esse aprendizado, né? Eu vou contar um causo só, porque eu acho bem legal esse causo. Nós adoramos causos. Então, traz a pipoca. Eu atendi, há muito tempo atrás, uma paciente que tinha, na época ela chegou comigo no consultório com uns 17 anos de idade. E eu adoro adolescente, né? Então, aquela coisa assim, eu abraçava já adolescente logo no começo e tal. E era a primeira consulta, eu sentia aquela adolescente, sabe, com medo de mudar de médico, mudar de situação. Uhum.
E aí, veio com a mãe, lógico, né? Entrou aquela mãe toda cuidadosa, às vezes assim, não era nem tanto cuidadosa, era meio que tomando conta de toda a situação, e eu olhei naquele olhar da menina como se ela tivesse assim, pô, me dá ajuda, sabe aquela coisa assim? Me libera da minha mãe, eu preciso aqui. Autonomia. E aí, eu deixei a mãe, assim, confortável dela entrar na consulta, e quando eu fui examinar, eu vi que ela não queria falar muito da glicemia, como estava a filha, né? Eu peguei e convidei a mãe para guardar um pouquinho lá fora, e continuei a consulta e não sei o quê. Aí eu abri a porta, quando abri para deixar a mãe entrar de novo, a menina dando gargalhada e a gente morrendo de rir juntas. A mãe olhou aquilo, ok. Aí eu falei as recomendações, vamos fazer isso, não sei o quê. Quando passou 3 consultas, a mãe chegou para mim e falou assim, eu vou contar uma coisa para você, doutora, e eu espero que a senhora nunca esqueça isso na vida. Eita. Quando minha filha tinha 2 anos de idade, uma pessoa que eu nunca vi na vida chegou para mim e falou assim, toma conta dela, porque ela pode morrer se você não tomar conta dela. Eu fiz o trabalho direitinho. Cheguei aqui até os 17 anos, minha filha é linda, maravilhosa, e ela é linda, maravilhosa mesmo. Tem diabetes, né? Tá lá, É o gênio, tá lá no gênio. E aí, vem você, uma outra pessoa que eu nunca vi na vida, e fala assim, a partir de hoje você não toma mais conta dela. Como você acha que eu me senti? Falei, olha... Tirou o chão, né? Que coisa, eu nunca pensei, quer dizer, eu até pensava na família, tomava conta, mas eu nunca pensei que ao abraçar aquele adolescente naquele momento, eu estava afastando a família, né? Então, realmente é uma coisa que eu guardei para minha vida, e essa relação eu aprendi muito. Que, primeiro, aquilo que está escrito nos livros, que não é a pessoa que tem diabetes, mas é a família que tem diabetes, na hora que você tem o diagnóstico, tem que existir, né? Então eu tenho que tomar conta, e mesmo quando eu vou afastar aquela mãe que está ali, aquela família que está tomando conta, eu tomar um cuidado e preparar também essa família para aquele deslace, né? Soltar o laço, porque isso faz diferença, né? Nossa, é um tema que até saiu na redação do Enem esse ano, né? De cuidar de quem cuida. E eu vi muito isso. A gente sempre tá falando de mãe, né? Uhum. Porque a mãe, os pais também estão presentes. A gente tem uns casos que os pais estão alguns, bem presentes. Mas eu acho que é porque tem, às vezes, uma divisão, né? Querendo ou não, o diabetes, ele pega em vários aspectos, inclusive econômico da família, né? É um tratamento caro, nem todo mundo consegue pelo SUS, etc. Eu percebo que ainda falta muito cuidar dessas pessoas que cuidam, pelo menos pela minha história, né? Acho que faltou bastante alguém cuidando de quem estava cuidando ali de mim. E aí eu fico pensando, porque eu tenho muita experiência do tipo 1. Como que é isso pro tipo 2? Quando ele tem um diagnóstico e também afeta toda a família. Só que eu imagino que ele já vai sozinho, né? E aí a família fica, você não pode, hein? Isso aqui você não vai fazer, hein? Mas também entrou na insulina agora, piorou. Por quê? Porque não seguiu o que o médico falou, né? Mas tá comendo mamão? Não pode comer mamão. Aí vai uma coisa que ainda não tá no lugar da educação, né? Eu fico imaginando como lidar com o tratamento do diabetes como uma família no DM2. Ou dos outros tipos também, né? Porque não tem só o DM1 e DM2. É bem complexa essa relação, porque depende de como é feito, em que etapa da vida é feito esse diagnóstico em alguém que tem diabetes tipo 2. E isso vai fazer diferença, né? Então, dependendo da situação, por exemplo, se tem alguém que é totalmente dependente, no caso, alguém que está mais velho, por exemplo, né? E que a gente tem casos que estão diagnosticados, por exemplo, com a pessoa quando já tem uma demência, por exemplo. Nossa. E aí você tem um cuidador que já está numa outra estrutura, e você também tem que preparar aquela pessoa, até prepara para a demência, prepara para o diabetes que está ali inserido, às vezes nesse contexto aí, o tipo da medicação. Então, é igual a você tentar administrar com aquela situação, você reconhecer quem é o cuidador daquela pessoa. O mais importante é isso, porque às vezes dentro da família você tem mais de um cuidador e cada cuidador tem uma visão do diabetes de maneira diferente. Nossa! E isso ela é construída
com histórias de cada pessoa, que já vem com histórias diferentes, né? Por exemplo, você tem famílias onde você tem outros parentes com diabetes tipo 2 que já tiveram histórias diferentes. Uhum. E eles podem ser aquela pessoa que está cuidando daquele que está naquela situação. Então, Cláudia, eu acho que a resposta a gente não tem, mas o que a gente tem é que também é uma construção de cuidar para aquele que cuida. Você sabe, só um segundinho. Desculpa. Com relação a isso, eu tava numa aula da pós-graduação aqui de endocrinologia, e aí o médico falou assim, e o mais engraçado é em alguns momentos que quem traz a criança para consulta é a mãe, e a criança passa o tempo todo com a avó. E aí essa pessoa não passou. Ou é o filho que traz para consulta, mas quem cuida é uma neta, um neto, e assim por diante. Sim. E essas pessoas não participaram da consulta. Como fazer uma relação médico-paciente à distância? Então, em geral, a gente pede para quando a gente identifica, quando é uma criança, a gente identifica esse cuidador e eu peço normalmente para trazer para consulta, porque é parte fundamental, né? Não adianta a gente fazer uma recomendação, tentar fazer um ajuste se você não tiver aquela pessoa que cuida presente. Ou pelo menos que a gente tenha uma via de conversar com aquela pessoa de uma maneira que seja mais fácil, né? Ela também é uma construção, vai depender de situações e, como a gente falou, que você tem que construir isso, essa construção muitas vezes tem que ser feita também com aquele que cuida mais à distância. E, Cláudia, Eu ia falar um pouquinho só da questão do estigma, que eu acho que é muito mais presente no DM2, que além da educação, né? Que é vergonhoso ter diabetes, é uma culpa ter diabetes. Eu acho que trabalhar isso com os cuidadores, ainda mais eu nunca tinha pensado nisso, né? Quando tem alguns filhos que tomam conta, porque na criança é um pai e uma mãe, ou Às mais vezes você uma muda, pessoa. né? Se, assim, uma semana tá na casa de uma, outra semana tá na casa do outro, então isso realmente muda a visão de quem tá lá. O tempo todo, e essa pessoa vai passando por às vezes por vários tipos de estigma que já estão dentro da sociedade, né? E eu imagino a importância do médico e da comunidade, e não só da comunidade dentro do diabetes, mas da sociedade mesmo, de entender um pouco mais de DM2 e a gente e conseguindo desconstruir esse estigma, né, sobre a doença. Ele é um preconceito, né? Se a gente for pensar, porque o que a gente fala? Diabetes tipo 2 está muito envolvida em hábitos de vida, envolvido no que você fez. Você tem uma genética que está ali a favor e predispondo a ter a doença, mas você tem os fatores que a vida vai te levar muitas vezes às escolhas, inclusive que você ambientais fez. também, né? Sim, o fator ambiental aqui ele tá muito mais presente e por isso a culpa, né? Porque então o que é que eu podia ter feito diferente antes de ficar doente, né? Ou o que eu fiz, eu tô aqui pagando o preço Como se fosse uma punição, como né? se fosse uma punição. Daí a dificuldade do preconceito da doença. E fora de ser aceito, né? Como é que eu posso ter uma doença que leva muitas vezes esse estigma de fazer errado? Então, só chamando a atenção aí para uma situação, por exemplo, é muito mais comum você pedir para alguém que tem diabetes tipo 1 falar sobre a sua doença, do seu envolvimento com a doença, do que você pedir a alguém que tem diabetes tipo 2 para falar um pouco da situação, como foi o diagnóstico, o que aconteceu. Muitas vezes você não consegue nem que a pessoa se identifique, nem que fale sobre a doença, porque ela não quer nem falar, porque as pessoas que estão do lado dela nem sabem que tem, porque ela não quer, porque é um estigma. Porque aquilo vai assinar embaixo que ela fez alguma coisa errada, né? E acho que talvez até pelo nosso lado médico de... a hora que você está com o paciente na frente, fala assim, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer mudanças, tem que fazer aquilo. E assim, você linka isso a muito hábitos de vida, né? E em algum momento aqui a gente falou de Dr. Google e tal, a gente falou de algumas tecnologias e... Tecnologia ajuda na relação médico-paciente? Nossa, eu não sei viver sem. Sua opinião? Também. É o que facilita a comunicação, né? O Gabriel tem uma frase, conta pra gente, Gabi, sobre qual que é a ferramenta de comunicação entre paciente e médico, a primeira.
É a prescrição. Eu acho que a prescrição é a primeira ferramenta de... Eu costumo brincar que, às vezes, a relação médico-paciente ela não existe porque relação precisa de comunicação. E aí chega um médico e faz uma prescrição inentendível para o paciente, letra de médico e tal. Ele chega em casa, o que eu tenho que fazer? Não faço ideia. Vai na farmácia e vê se alguém traduz Até porque aquilo. às vezes já esqueceu, né? Passou na consulta e estava meio aflito. Aí a pessoa fala, eu lembro que falou, era... Ixi, esqueci, né? E aí eu brinco que até a prescrição eletrônica já é uma melhoria na comunicação. Eu vou te médico-paciente. dizer que uma das primeiras aquisições que eu fiz no início aí da minha vida, eu tinha até aquela coisa matricial. Era matricial, né? Foi impressora. Então era quase um xerox na vida, era aquele que fazia em duas, duplicata. Tinha um papelzinho para destacar, Tinha papelzinho para destacar. Eu já comecei minha vida porque, assim, o meu único exame da faculdade foi numa prova de estatística, porque eu não podia olhar não podia ter uma cópia e eu tinha que usar o meu caderno e eu não conseguia ler a minha letra. Então, com certeza, uma das primeiras aquisições da minha vida como médica foi já ter a tecnologia ao meu lado, ao meu favor, para que os meus pacientes entendessem um pouco mais o que eu estava escrevendo, porque nem eu mesma consegui identificar a minha letra. E outras tecnologias, acho que aqui tem uma média que talvez seja uma das maiores entusiastas de novas tecnologias. Por exemplo, para mim, no meu dia a dia, a gente usa muito a ferramenta telefone, smartphone na vida. E eu uso, assim, não é porque eu estou aqui com vocês, mas a gente usa, por exemplo, a ferramenta de contagem de carboidrato, de ajuste de dose de insulina. Eu uso o Glic há muitos anos, né? Desde o Glic Online, que é... Precisava do online porque o mundo não estava online. Não estava né? O Dr. Walter Minicucci, ele fala assim, eu conheço o Glic desde a época que ele era um bebezinho. Era um bebê. Literalmente um bebê. A gente tinha tabelas de Excel. Exato. E a gente já via, naquela ocasião, o quanto poder ter a facilidade de explicar para o paciente de uma forma onde muitas vezes ele não está pronto para fazer conta. Mas se eu der para ele a conta, como ele faz, isso facilita a vida. Como qualquer aplicativo, às vezes o paciente ele não leva isso todos os dias, mas quando ele usa todos os dias e vê que eu tenho uma necessidade, ao longo dos anos eu vou até falando assim, dentre a tabela de Excel, que era muito chata de poder usar, né? Você imagina o que era o paciente. Toda vez que ele tinha que colocar lá o valor Peraí que eu vou ligar o meu Windows 365. Não, fora isso, né? Você tinha que ter o computador do seu lado. E ao longo desses anos, o quanto foi ficando mais amigável o uso dos aplicativos, né? Assim, tanto eles foram inserindo outros contextos, porque às vezes você precisava 3, 4, 5 aplicativos diferentes para poder dar um resultado final, né? Então, você tinha uma tabela de contagem, aí você tinha uma tabela que fazia, não é na tabela, você fazia um aplicativo que fazia a conta para você, e você conseguia juntar as coisas. Outro para receber lembrete. Exato, então conforme a coisa foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, e poder, assim, acrescentar dados, por exemplo, inserir uma coisa que parece besteira, mas você pegar um glicosímetro, ter um aplicativo, e esse glicosímetro começa a conversar um com o outro, que foi uma primeira versão, conexão, e aí o paciente não ter que inserir, diminuiu um tempo de inserção. Sim. Isso já foi facilitando. Então, agora sim, imaginando, vamos pensar num mundo lindo, onde, se, por exemplo, eu tiver um aplicativo que ele já lê um sensor de glicose, já tem essa versão, se a gente tiver isso, será que vai ter de consumo, não entendeu? Sei, porque aí eu já vou ter uma coisa que juntou tecnologias e me dá no tempo real o que aquilo está acontecendo, e eu consegui
discutir com o paciente não só a qualidade da comida, o que ele está fazendo, a dose de insulina, e ter esse recurso, pô, isso aí vai ser o meu sonho de consumo quando eu tiver a possibilidade disso acontecer. Cenas do próximos Gleecasts. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Por favor. Que foi um pouco nesse contexto que ela me pulou aqui. Porque as pessoas me fazem muito essa pergunta. Então, as pessoas usam o Glic o tempo todo, todos os dias. E eu acho, eu não sei, como paciente, tá? A gente não aguenta fazer tudo, tempo, todos os lugares, o tempo todo, tudo, senão a gente não vive. Né? A vida, ela não é só o diabetes, o diabetes tá lá, mas ela não é só aquilo. E eu sempre vou falando que isso depende muito da conversa que o paciente tem com o médico, assim, cara, nesse momento. Uhum. Flashback aqui da minha consulta, né? Se nesse momento da minha vida, que tem esse desafio, eu fizer desse jeito, tá bom, eu podemos assim, né? Eu não consigo anotar todos os dias. Eu não quero, de repente, uma pessoa com um tipo de diabetes que não vou medir todos os dias ou não recebe as fitas. Também tem esse contexto, né? O quanto que tem de insumos ali disponíveis. Sim. Eu acho legal a gente também falar como que existem diferentes estratégias, porque eu acho que o mundo, quando olha para a pessoa com diabetes, eu brinco que todo mundo se formou, quando você fala assim, tenho diabetes, a pessoa se formou assim em 5 segundos numa um baita curso, assim, que ela começa a dizer um monte de que você devia fazer isso, mas você devia isso aqui, mas... Então, eu acho que o mundo olha para a pessoa com diabetes, não, então a pessoa tem que fazer isso o tempo inteiro. Até quando olha para a solução da Glic, né, acha que aquilo tem que ser full time, tem que estar tudo preenchido, tem que estar... e tem, inclusive, essa questão de nem sempre tem todos esses recursos, né? E tá tudo bem, não? Com certeza, tá tudo bem. E a escolha continua sendo da pessoa que tem diabetes, né? Então, não adianta a gente pode dar alternativas, direcionamentos, mas uma das coisas que é muito importante, não adianta a gente oferecer uma coisa se a pessoa que vai usar não vê naquilo algo que é válido, né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas que falam assim, gente, Glic salvou minha vida. Porque eu não sabia o que fazer e hoje eu sei. Eu até usei, tem paciente que fala assim, não, eu usava isso sempre, mas assim, ele me ajudou tanto que eu já sei a coisa, porque eu já aprendi de quanto fazer. E às vezes, com o passar do tempo, eu falo assim, acho que você precisa voltar de novo, olha só o que tá. Então, ou pelo menos aquilo que te incomodava, hoje está melhor. Então, é uma forma até de você resgatar, talvez até aquele o mesmo aplicativo que te ajudou naquele momento, ou aquele recurso de tecnologia que te ajudou no momento, ele teve uma evolução e agora ele pode fazer mais sentido neste momento para você. Então, esse olhar de alguém que lida com uma doença crônica, ele é fundamental. Então, se a gente tem não só o desenvolvimento de novas tecnologias no tratamento, e quando eu falo tecnologias, eu estou falando assim de tecnologia, por exemplo, de medicamentos, né? Então, a tecnologia que foi desenvolvida aí das novas drogas nos últimos 20 anos, com uma diminuição de risco de hipoglicemia, o que faz muita diferença para o tratamento, a gente ter medicações hoje que têm um impacto, principalmente não só no controle da glicemia, mas no impacto de diminuição de risco cardiovascular, diminuição de risco aí de alteração renal, isso mudou muito, né? A hora que você dá para a pessoa essa tecnologia nova e junto com isso você vê recursos que a tecnologia te dá de como melhorar essa adesão e como fazer ajustes e ter resultados melhores, e o paciente vê isso acrescentando, eu acho que ele é fundamental. Primeiro porque dá sempre uma esperança nova quando você vê algo novo no tratamento, né? Eu lembro uma paciente minha, uma amiga querida, ela falou assim, quando ela tinha 5 anos de diagnóstico, pelo menos quando recebeu o diagnóstico, o pai dela falou assim, filhinha, eu vou buscar para você o melhor tratamento. E daqui 5 anos a gente já está me falando que vai ter a cura. Então, é isso. Aí o pai passou os 5 anos, não veio a cura, ele falou assim, olha, eu te prometi a cura em 5 anos. A cura não tem ainda, mas eu estou te dando isso como a melhor
tecnologia que você tem hoje para poder. É quase uma cura na situação de hoje. Não é ainda, mas é o que a gente tem de recurso. Então, vamos ficar felizes porque ela tem esse crescimento. Isso renova a energia, renova as esperanças que a gente tem um caminho melhor para seguir. Que legal. E, pessoal, assim... O Henrique tá ali, ó, gritando. Acabou o nosso tempo, né? A gente tá muito. A gente não fala muito, né? Nossa, eu ainda tinha um monte de coisa pra falar. Então, vou ter que voltar em outro podcast. A gente marca um próximo episódio. Deixa eu pedir uma coisa pra gente caminhar pro final. Eu sempre peço uma mensagem sobre relação, nesse caso, sobre relação médico-paciente. E vamos começar pela paciente. Cláudia, nossa! Qual a sua mensagem final? Minha mensagem final tem que ser uma frase, uma coisa de... Só não pode ser 45 minutos, que aí vão cortar. Ai, caramba, Gabi, você me pegou, hein? Uma frase sobre relacionamento médico. A Qual Denise tá frase tendo tempo pra pensar, isso não é justo. Tempo. Valendo, né? Cara, eu acho que é segurar na mão, né? Entender que um relacionamento sempre tem um e tem o outro. Acho que pro lado do paciente é entender o corpo é seu, a dor é sua. Pega na mão. Acho que a Denise sempre me falou muito isso, né? É seu, tá? O Gabi tá aqui, Gabi te ajuda, mas diabetes é seu. Pega isso na sua mão. Então, faça por você e também segurar na mão do médico. Conversar, não ter tabu de falar sobre temas que são sobre sexualidade, diabetes, sobre... Nossa, diversos temas que vão aparecer na sua vida. Já atendi algumas pessoas assim, né? Tinha vergonha de falar, então não tenha vergonha, acontece muito. Provavelmente com muita gente, porque bastante gente tem diabetes, são 16 milhões de pessoas. E construir. Eu acho que um caminho de... A gente brinca muito na Glic, Denise, que a gente tem 4 combinados, que é comunicação, confiança, colaboração e brincar é sério. Eu acho que isso também cabe na relação médico-paciente, que é a comunicação, é saber que é uma colaboração, né? É um jogo que se joga junto, é fundamental. Delícia. Sua mensagem. Minha mensagem é assim, faça DR com o seu médico, vale a pena. E você que assistiu até aqui, eu queria convidar, você não conhece Glic, baixa o aplicativo, convida seu médico, transforma essa relação em algo mais tecnológico e venha pro próximo Glicast, que vai ter mais conteúdo, mais temas diferentes sobre diabetes e sabe-se lá o próximo tema. Um abraço e até o próximo Glicast.